Bem, no vídeo anterior, nós vimos como a gente calcula, né, a concentração do fármaco quando a gente tem reações de ordem zero. Né? Essas reações de ordem zero, como nós vimos, ela não depende da concentração do fármaco, né, de nenhum dos reagentes. No caso, a reação de primeira ordem, ela vai depender da concentração de um dos reagentes. Então, ela tem uma representação gráfica numa escala logarítmica. Então, a gente coloca o log de C, né, o log da concentração, versus tempo. Então, a única diferença da fórmula é justamente o quê? É apenas o acréscimo do ln. Então, aqui vai ser o ln da concentração do fármaco naquele determinado tempo, igual a menos, né, K, que é a constante, vezes T, que é o tempo, mais ln da concentração inicial. Então, é muito parecida a fórmula, exceto pela inclusão do logaritmo natural. Então, nas reações de primeira ordem, a velocidade é diretamente proporcional à concentração remanescente do fármaco em relação ao tempo. Vamos ver esse exemplo, né? Uma solução intravenosa contendo 800 mg de ciprofloxacino por litro de soro fisiológico é preparada e armazenada a 25 graus para fins de teste de estabilidade. Amostras são coletadas periodicamente e analisadas a uma determinada concentração. Quando o gráfico é plotado na forma de logaritmo da concentração versus tempo, a gente já vê que é a primeira ordem. Uma reta com uma inclinação de 0,09. O que é essa inclinação, gente? Isso aqui é a constante, é formada, tá? Tá vendo aqui a unidade? Aqui ele deu em semanas. Qual será a concentração do fármaco após 2 anos, acondicionado na temperatura de 25 graus Celsius? Então, vamos aqui para o nosso quadro, tá? Fazer essa conta. Então, a gente, né, já converte, a gente viu ali que nossa constante é em semanas, eu já vou converter aquele tempo em semanas. Então, aqui nós temos, né, o tempo, tá? Vai ser igual, né, o tempo que é de 2 anos, mas como a constante está em semanas, né, um ano tem aproximadamente 52 semanas. Então, nós vamos ter no total de 104 semanas. Então, isso aqui vai ser o que? O tempo. E aí, a gente vem e coloca na fórmula. ln da concentração no tempo lá que a gente quer vai ser igual a menos kT mais ln da concentração no tempo zero, inicial, tá? Então, aqui, ln da concentração, né, que eu quero saber isso em 2 anos, ou seja, em 104 semanas, vai ser igual, quem é a constante, né, aqui vai ser menos, a constante é 0,09 semanas, vezes o tempo, né, 104, mais ln da concentração inicial. A concentração não era ciprofloxacino a 800 miligramas por ml. Então, aqui a gente vai resolver essa continha. ln de CT vai ser igual a menos 0,09. Vamos já fazer logo essa continha aqui. Deixa eu pegar minha borracha. Então, a gente já pode fazer esse cálculo. 0,09 vezes 104 vai ser 9,36, tá? Então, aqui vai ser menos 9,36. Mas, agora a gente vai calcular o ln de 800. Então, vamos lá para a calculadora. Aqui, ln de 800. Deixa eu apagar essa aqui primeiro. Tava lá o último cálculo.
LN de 800. 6,68. Então, nós vamos aqui mais 6,68. Então, vamos fazer agora essa continha aqui, né? Como aqui é negativo, eu vou pegar 6,68 menos 9,36. Isso vai ser igual a menos 2,68. Então, aqui, LN de CT vai ser igual a menos 2,68. E agora, né, eu preciso me livrar desse LN. Então, a gente vai para a função inversa no logaritmo natural, né? Então, a gente vai colocar CT vai ser igual a aquele Ezinho, né? Esse Ezinho é a função inversa dele, menos 2,68. E aí, a gente vem novamente para a calculadora aqui científica. Vamos apagar isso aqui. E ele tá aqui, ó. Tá elevado a x. Então, é menos 2,68. E aí, a gente tem 0,068, né? A gente aproximando 0,069. Então, vai ser igual a 0,069 miligramas por ml. Pronto. Então, esse é o resultado, né? Que ele quer saber em 2 anos, né? Ele quer saber em 2 anos qual seria a concentração do fármaco, tá? E aí a gente achou esse resultado. Às vezes o LN assusta um pouco, porque acho que tem muito tempo, né, que vocês não trabalham com essa matemática, mas é simples, né? Você tem na calculadora ali na internet online, às vezes é até mais fácil do que a calculadora física. Bem, então vamos continuar, tá aqui o resultado, tá? Bem, outra coisa que a gente tem que pensar, né, a gente saiu agora dessa parte de cálculo, nas metodologias para verificar a suspeita de um produto de degradação, né, de uma degradação química. Então, por isso que é muito importante a gente validar, mais uma vez, as metodologias analíticas. Então, eu preciso de um método analítico, né, que pode indicar, né, a estabilidade, que pode demonstrar de maneira específica e sensível se existe ou não produtos de degradação, tá? E muitas vezes a gente não utiliza necessariamente o método para determinação do teor, porque a determinação do teor, teor, obviamente, ele está em concentrações muito mais altas. Então, a gente precisa, às vezes, de um método específico para identificar esses produtos e algumas vezes quantificar. Por isso que muitas vezes, né, mais de 90% das vezes, eu preciso de um método cromatográfico para separar o meu produto de degradação do meu principal princípio ativo e poder identificar e quantificar, quando for o caso. Então, o método ele deve ser validado, né, na presença desses subprodutos, né, o meu método ele tem que separar o meu produto principal dos meus produtos de degradação. E às vezes é onde a gente tem falha no método, às vezes os picos vão coeluir, até porque muitas vezes a estrutura química do produto de degradação ela é similar ao composto, né, a IFA, porque é ela que deu origem, e às vezes ela pode passar despercebida, inclusive nos ensaios de quantitativos, né? Então, às vezes ele pode sobrepor-se na analítica e você achar que não está acontecendo nada, o teor está dando acima de 90 e você não está conseguindo enxergar que ali, naquele mesmo sinal analítico, está presente os produtos de degradação. Então, na ausência de padrões, né, a gente submete, quando você não tem na literatura, então alguns produtos já são clássicos, né, alguns medicamentos, a gente já sabe o principal produto de degradação, como o captopril, a gente sabe que o principal é o disulfeto de captopril, do ácido acetil salicílico, a gente sabe que é o ácido salicílico, mas pode ser que você tenha uma IFA nova, que ainda não tenha, né, muitos trabalhos demonstrando quais são os seus produtos de degradação, ou mesmo na sua formulação. Pode ser que, a depender da sua formulação, eu forme diferentes produtos de degradação. Por isso que é importante a gente submeter tanto a nossa IFA quanto o nosso
produto final a estudos de estresse, ou seja, colocar em condições mais drásticas ainda do que o estudo acelerado, ou seja, luz, calor, umidade, hidrólise e oxidação, que são os principais agentes ali promotores da degradação dos fármacos. E aí muitas vezes a gente vai precisar de métodos cromatográficos, né, espectrofotométricos nem tanto, mas com certeza cromatográficos, para separar esses picos, né, separar esses compostos, conseguir identificar e, em alguns casos, quantificar, principalmente quando esse produto de degradação ele tiver algum risco, alguma toxicidade. Bem, então, por isso que os métodos cromatográficos, né, o HPLC é o método ouro, né, para você fazer esse tipo de estudo. O espectro fotométrico ele é muito limitado porque ele não vai muitas vezes distinguir o que é produto de degradação do seu ativo. Então, aqui, por exemplo, você tem a substância ativa, né, representada em azul, e em vermelho representado o que? O produto de degradação. Então, aqui você tem o cromatograma da substância ativa, né, sem o produto de degradação. E aí, quando você, né, no caso seria do padrão, quando você injeta esse conjunto aqui, o meio, né, onde tem o produto de degradação, o seu método ele tem que separar, ele tem que ser capaz de separar a substância ativa do produto de degradação. O que pode acontecer algumas vezes é do seu método não estar muito bem desenvolvido, muito bem preparado para identificar o produto de degradação. E às vezes o produto de degradação, em muitos casos, ele ser similar à substância ativa, ele pode coeluir. E aí, se ele tem essa coeluição, o que vai acontecer? Eu vou achar que está tudo certo, né? Eu vou imaginar, não, aqui não houve degradação, né? Então eu vou ficar equivocado, né? Eu vou ter uma informação incorreta. Por isso que é bastante importante que você tenha um bom método de separação e identificação para não acontecer isso daqui e você viver na ilusão. Bem, já os métodos espectrofotométricos, eles são muito limitados para essa finalidade. Por quê? Porque você, provavelmente pode acontecer do sinal, né, da absorbância não cair. Então, às vezes, a absorbância do fármaco, mesmo que ele tenha sofrido degradação, muitas vezes não cai significativamente, não cai abaixo, né, não cai 10% do valor inicial. Porque muitas vezes o próprio produto de degradação absorve no mesmo comprimento de onda ou muito próximo e interfere no sinal. Então, você não consegue perceber se houve degradação apenas por espectrofotometria, né? Em poucos casos você consegue ver essa perda, esse decaimento, mas nem sempre, mas na maioria não. É melhor você ir para o HPLC. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um trabalho mostrando, né, teores de estavudina, né, em cápsulas, né, de fabricante analisadas por Clay. E aí ele fez, né, um estudo ali para saber a estavudina, né, que é um medicamento utilizado no tratamento do HIV, né, como antirretroviral, justamente para saber qual seria o seu produto de degradação. Então aqui a gente vê em diferentes condições de armazenamento, né, a quantificação do fármaco, né, da estavudina, inicialmente, né, que ele começou com 98,52%, e aí ele fez esse estudo na temperatura ambiente, em condições, né, um pouco mais drásticas, 40 graus e 75% de umidade relativa e 50 graus e 90% de umidade relativa, realmente tentando forçar aí uma degradação. Então a gente vê aqui com 30 dias, né, com 30 dias a gente vê que tem um decaimento muito pequeno, né, com 60 e com 90 a gente já vê que você já tem uma diferença, você consegue observar principalmente aqui, nessa condição mais extrema, né, de 50 graus e 90% de umidade relativa. Mas é claro que você não deve monitorar apenas o teor do princípio ativo, porque isso aqui pode te enganar. Aqui embaixo pode ter o seu produto de degradação e você não nem sempre está identificando. Por isso que é importante ter o CLY, né, ter um método de separação. Se eu fizesse aqui para o espectrofotometria, poderia mascarar. E aí ele fez também os teores de timina, que é um dos produtos de degradação da estavudina, o principal, e fez essa mesma análise, né? Então, inicialmente, né, ele já às vezes já vem intrínseco da matéria-prima, né? Ali, que ele começou com 3,40% de timina, e aí ele foi observando, né? Aqui a temperatura ambiente, praticamente, né? Não houve variação. Já a 40 graus e 75% de umidade relativa, a gente já vê que ele já começa a aumentar um pouco, e a 50 graus Celsius e 90% de umidade relativa,
esse percentual aqui já vai para 45,26%, né? Nas condições mais extremas em 90 dias. Então, é dessa forma que a gente tem que forçar um pouco a barra para ver quais são os possíveis produtos de degradação. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar esse produto de degradação em condições normais, né? Você vê aqui em temperatura ambiente, né, praticamente a gente não observa uma variação significativa. Mas eu preciso do estudo de degradação forçada justamente para eu ver o potencial de degradação desse princípio ativo na minha formulação. Então o gráfico, né, ele vai ser o contrário, né, vai ser um perfil de decaimento, né, cinético da estavudina. Então aqui a gente vê em dias, né, nas condições mais extremas, né, onde a gente tem 50 graus e 90% de umidade relativa, tá? Então a gente tem um gráfico decrescente, tá? E na próxima aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o guia de obtenção do perfil de degradação, identificação e qualificação de produtos de degradação e medicamentos. Então a gente vai falar um pouco mais de legislação e dar alguns exemplos.